Oi gente, tudo bom? Meu nome é Nancy Vistorino, sou médica dermatologista e eu sou vegana. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a herpes zoster. Há alguns meses eu gravei um vídeo sobre a vacina do herpes zoster, a nova vacina do herpes zoster. E várias pessoas vieram perguntar sobre a doença, então hoje eu vim falar um pouco mais sobre a doença. A herpes zoster, ela é conhecida popularmente em algumas regiões como cobreiro, tá? E a herpes zoster, ela é o quê? Ela é a reativação do vírus da catapora. Então, se eu tive catapora na infância, ou enfim, na idade adulta, esse vírus ele fica guardado no nosso corpo. Em algum momento que a gente tem uma queda do sistema imunológico, uma imunodepressão, esse vírus pode reativar. Teve sim um aumento do número dos casos de herpes zoster depois do surgimento da Covid. Por quê? Porque várias pessoas pegaram Covid, isso mexeu com o sistema imunológico e aumentou aí o caso do herpes zoster pós-Covid. Então a gente teve alguns casos aí nesses últimos 2 anos que vem aumentando a quantidade de herpes zoster. E o herpes zoster, ele é um aparecimento de lesões que seguem o trajeto de um nervo, tá? Então o lugar mais comum de aparecer herpes zoster não é o único, mas é aqui na região do tórax, tá? Então normalmente o herpes zoster ele pega essa região do corpo, tá? E normalmente ele segue um lado só. Então ou ele vem pro lado direito ou ele vem pro lado esquerdo, normalmente fazendo o caminho de uma costela, né? Então ele começa aqui na região da coluna e ele acaba aqui mais ou menos pela linha do umbigo, tá? Pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, mas normalmente é só metade do corpo. Quando ele acomete, por exemplo, na região do braço, ele segue o nervo do braço e é só o caminho de um braço, né? Ou na perna, já vi casos de acometimento da perna, ele acomete só, por exemplo, o nervo ciático, só de um lado, né? Então ele desce o caminho do bumbum só de um lado. Então a gente sempre tem que pensar que surgiu bolinhas na pele, uma área mais vermelha. Normalmente, antes de surgir os sintomas da pele, a pessoa começa a sentir uma dor naquela região. Nossa, tô com uma dor na coluna só de um lado. E aí depois de surgir essa dor, de surgir esse formigamento, começa a surgir umas bolhazinhas na pele, uma área avermelhada. A gente tem que pensar em herpes zoster, tá? Eu tô com herpes zoster, eu transmito herpes zoster? Não, você transmite catapora, tá? Então, se você tá com lesões de herpes zoster, a gente tem que pensar sempre em quem não teve ainda catapora. Então, em bebês, em crianças que ainda não foram vacinadas ou em adultos que não tiveram, tem que ter cuidado. Eu vou transmitir pelo ar? Não, transmite pelo contato com as lesões, tá? Então, se você manter as suas lesões cobertas, não vai transmitir. É importante a gente pensar em iniciar o tratamento para herpes zoster o quanto antes. Se eu não tratar, o herpes zoster vai melhorar? Vai melhorar, assim como a catapora melhora, né? Ela não vai embora sozinha. O herpes zoster também, teoricamente, ele vai embora sozinho. Mas quanto mais a gente demora para tratar, para diagnosticar, ou se a gente decide não tratar, a chance de eu ter complicações desse herpes zoster é maior, tá? Então, qual é a principal complicação? A principal complicação é a neuralgia pós-herpética. E quanto mais velho eu sou, maior chance eu tenho de desenvolver essa neuralgia. E aí, o que seria isso? Vai embora o herpes zoster, vai embora as lesões de herpes zoster, mas fica com uma dor no local. E essa dor é uma dor intensa, tá? É uma das piores dores que pode ter, é uma dor que incomoda bastante, os pacientes ficam muito incomodados. Eu costumo falar para os pacientes o quê? Quando a gente tem herpes zoster, é como se eu tivesse, um fio naquela região, o nosso nervo é um fio, e eu tirasse a capinha desse fio, então ficasse o fio exposto, E a gente tem que esperar o nosso corpo fazer de novo essa capinha desse fio. Então, demora um tempo, pode demorar alguns meses, em alguns casos, alguns anos. Então, quanto antes a gente tratar o herpes zoster, melhor. Como é feito o tratamento do herpes zoster? Com aciclovir oral, ou valaciclovir oral, ou outros antivirais orais, tá? Pomada de aciclovir não adianta, tá? Então, eu vou deixar isso importante para vocês. Se você for no médico e você tá com herpes zoster, você tem que entrar com medicação oral. As doses dessa medicação, o seu médico vai poder falar melhor para você, tá? Mas é sempre importante procurar atendimento médico, tá? Se você tem herpes zoster na região da face,
é mais importante ainda, pode acometer a face. Não sei se vocês viram o caso do Justin Bieber há alguns meses, que ele teve uma paralisia facial causada por um quadro de herpes zoster, né? A face dele voltou, enfim, com um tempo, né? Assim como a gente tem que dar o tempo do nervo se recuperar para dor, essa questão de movimento também tem que dar um tempo do nervo se recuperar, faz fisioterapia, alguns outros cuidados. Mas se você tem herpes zoster, né, você está suspeitando que você tem herpes zoster, procure o seu dermatologista ou vá numa urgência se você não consegue consulta rápida, mas é importante você tratar, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre herpes zoster ou se você quer saber sobre a vacina do herpes zoster, que é indicada às pessoas acima de 50 anos, assiste o vídeo do canal e até o próximo vídeo.